Hoje no PSD-TV, Pedro Passos Coelho na Universidade da Europa. PSD apresenta mais medidas para reformas, programa de estabilidade e iniciativas partidárias. Olá, seja bem-vindo ao PSD-TV. No encerramento da Universidade da Europa, Pedro Passos Coelho defendeu que Portugal deve ter um papel mais ativo na União Europeia e antecipar a aplicação de soluções para problemas como o dos paraísos fiscais. Era importante que o Governo esclarecesse isto. Como é que vê a perspectiva de médio prazo para Portugal e para os portugueses? As boas notícias que quis dar nos primeiros meses de governo eram exageradas, imprudentes? Se eram, o Governo deve reconhecê-lo e deve dizer aos portugueses que muitas das decisões que tomou, nomeadamente ao reverter medidas estruturais importantes que tinham sido feitas nos últimos anos e que não têm nada a ver com a austeridade, têm a ver com a nossa vontade de ter uma economia com mais potencial de crescimento, com mais capacidade para gerar emprego, mais aberta, mais acessível a todos, não correspondeu à decisão adequada. Justiça ao serviço da competitividade, saúde e coesão e igualdade social são os temas dos últimos projetos de resolução do PSD para inspirar o Programa Nacional de Reformas. O grupo parlamentar apresentou nas últimas semanas mais de 220 medidas associadas aos 7 eixos estratégicos de reforma para transformar Portugal num país mais forte. O PSD também não quis ficar de fora deste debate e sabe perfeitamente que é importante ajudar o Governo a criar um pacto. A justiça precisa de pactos e precisa de consensos. Auxiliar o Governo a ter um rumo, a ter um caminho, a ter uma estratégia. Na semana em que o Conselho de Ministros apresentou o programa de estabilidade, o presidente do PSD pediu ao Governo que fale verdade aos portugueses, lembrando que ainda não é conhecido o conteúdo do documento. Mas há várias semanas que se vem especulando, e o próprio Governo tem contribuído para isso, sobre o cenário macroeconómico que estará subjacente a esse programa de estabilidade. A sociedade, como eu digo, está preparada para ter boas notícias ou más notícias, o que precisa é de compreendê-las. E elas não podem ser muito boas num dia, porque estamos todos muito otimistas, e passarem a ser muito negativas no outro, porque, afinal, havia algumas coisas que não nos permitiam ter tanto otimismo como isso. É preferível. Jorge Moreira da Silva esteve presente na tomada de posse de Ruben Pinto, que presida a secção da JSD de Vila Nova de Gaia. Espero que a JSD, em Gaia como a JSD distrital e nacional, possa dar um contributo importante também para este debate sobre a reforma do sistema político. Se não for o PSD a liderar esta reforma, porque sempre foi o partido que mais ousou, mais empreendeu e mais quis inovar, ninguém o fará. E, portanto, Teresa Moraes e Luís Montenegro foram a Pombal acompanhar a tomada de posse de Pedro Pimpão, presidente da Comissão Política da secção. Carlos Carreiras e Joana Barata Lopes participaram na tomada de posse do Núcleo de Estudantes Social-Democratas da Faculdade de Direito de Lisboa. O Povo Livre desta semana recupera a intervenção de Pedro Passos Coelho na Universidade da Europa. Já a Teresa Moraes, em conferência de imprensa, pede esclarecimentos ao Governo numa altura em que o PSD contesta a falta de transparência e verdade do Executivo. Valores que também Luís Montenegro pediu ao Governo no último debate quinzenal. Por hoje é tudo. Bom feriado e boa semana. Apresentámos 7 projetos de resolução que estarão também em discussão na próxima quarta-feira em conjunto com os documentos do Governo, dos quais constam 222 medidas concretas em todas as áreas que foram elencadas como os eixos prioritários deste Programa Nacional de Reformas por parte do Governo, e creio que cumprimos a nossa parte e agora vamos naturalmente indagar das opções que os documentos do Governo contemplam, esperando que muitas delas possam ter ficado consagradas no documento final. É a nossa expectativa, o nosso contributo.